Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 12 de março de 2011, sábado. O verbete é o 1866. Tem 4 páginas, 36 logias e 14 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 11 máximas. O tema parapsiquismo paraprosêmico. A especialidade é a parapercepciologia. Definologia. O parapsiquismo paraprosêmico é a ocorrência paraperceptiva sofisticada de contraponto, envolvendo além da consciência, necessariamente, as dimensões conscienciais, ou seja, a prosêmica humana e a paraprosêmica, a partir da dimené, simultaneamente. O holopensene da autocientificidade conscienciológica. Os fenômenos físicos e extrafísicos espaciais. O surgimento do parapsiquismo paraprosêmico fixado na vida da consciência a partir da condição evolutiva da semiconsciencialidade. Na argumentologia tem a tipologia, 3 categorias básicas, distintas dos parafenômenos em geral. E a taxologia tem 10 modalidades de parafenômeno, ou seja, os tipos propriamente ditos deles. Na remissiologia, em 15 verbetes, nós destacamos agudização do autoparapsiquismo, autodidatismo parapsíquico, autolucidez parapsíquica, autoparapsiquismo avançado e parapsiquismo intelectual. Frase enfática. Os fenômenos do parapsiquismo paraprosêmico são as maiores autocomprovações teáticas da condição transcendente da multidimensionalidade da própria vida da consciência lúcida. Você já vivenciou fenômenos parapsíquicos paraprosêmicos? Quais? Agora, pergunta aqui, questionamento. Quando começa o livre-arbítrio da consciência e a evolução? Podemos dizer que o livre-arbítrio é um mito para a consciência de baixo nível evolutivo? Poderia explicitar melhor o assunto? O caso é o seguinte: dependendo do nível de lucidez da consciência, ela então começa a raciocinar sobre livre-arbítrio e determinismo. Chega um ponto que ela começa até a combater o processo do determinismo. Isso aí depende dela. Agora, o que se passa? O livre-arbítrio, se a pessoa ajuda os outros e prossegue com lucidez, ela abre o livre-arbítrio. Se ela vai contra a cosmoética e a evolução, ela fecha o livre-arbítrio. Aí, quando fecha, chega num ponto que vê o determinismo. Então, o livre-arbítrio é uma abertura, dependendo da intenção da consciência. Esse, de modo geral, é o que a gente fala sobre livre-arbítrio e o determinismo. Para estudar um, tem que estudar o outro, para a pessoa entender bem. Não adianta ficar só de um lado sem ver o outro. Outra, vivo um certo dilema. Sou médica, por isso a sua opinião é importante, pois acho que o senhor vai me entender. Reduzi bastante minha carga horária, depois que tive meus filhos, procurando estar presente para eles também. Já trabalhei de domingo a domingo, mas atualmente tenho só 2 empregos. Me sinto um pouco diferente dos colegas que vivem correndo de um trabalho para o outro e muitas vezes com a vida pessoal de pernas para o ar. Procuro ser assistencial tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Estou errado em procurar esse meio termo entre trabalho e vida pessoal, família, ou estou fugindo da minha projeto? Olha, a doutora está certíssima. E esses nossos colegas que têm cabide de emprego estão muito errados, a boa parte deles. E outra coisa, eu tenho prova disso depois de 50 anos de medicina. O jubileu que eu tive com meus colegas esse ano dava até pena, porque não tinha nem um terço da minha turma, todo mundo já tinha morrido. Agora, da odontologia, que eu tive também o jubileu, e o povo mais ou menos da mesma idade, a maioria, uma boa parte, estava todo mundo vivo. Então, a vida mais organizada do odontólogo, do dentista, é melhor do que a vida desorganizada de um médico que tem cabide de emprego. Então, você está certo de cuidar da sua vida. Se você arranjou filho, você tem que cuidar disso, está tudo certo. Tem que reduzir. Agora, tem uma coisa séria no estudo. O que é que você está fazendo em matéria de pé de meia?
Esses médicos que vivem com um monte de emprego e que ficam aí 20, 30 anos com 2, 3 empregos, eles estão errados porque não sabem mexer com a economia. Eles devem procurar, esses colegas nossos, procurar um consultor econômico financeiro para fazer um pé de meia e diminuir o trabalho que estão fazendo às vezes. Às vezes é necessário isso. Porque senão a pessoa acaba dessomando, vai embora mais cedo, prematuramente. E foi isso que aconteceu com meus colegas mesmo, que nós nos formamos em 1960. Agora, foi uma pena. Agora, hoje eu posso falar que eu tive os 2 jubileus. Eu fiz duplo curso. Então eu sei como é que é isso. Eu fiz odontologia primeiro e 6 anos depois eu terminei medicina. Logo em seguida. Agora, então, veja, eu pude comparar. Uma coisa que eu vi, por exemplo, o lado negativo da odontologia é o seguinte, que as minhas colegas odontólogas, a maioria já tinha morrido, porque a odontologia exige muito que a pessoa trabalhe em pé, aquela coisa toda. A mulher não tem infraestrutura para isso. Se ela é mole, ou se o corpo é frágil, se ela é débil, alguma coisa nesse sentido, ela não aguenta a barra. Então, isso tudo são lições que a própria vida me mostrou aos 78 anos, vendo os meus 2 jubileus. Eu fui para examinar isso. Eu estudo conscienciologia. Eu queria estudar a consciência dos meus colegas de odontologia e meus colegas de medicina. Tudo eu fiz. Há 6 anos eu vi os odontólogos. Esse ano eu vi os dentistas. Então, a senhora está certíssima. Agora, e o seu pé de meia? Como é que está? Olha isso. Para não precisar estar se matando. Isso aí é bobagem. Esse negócio de ter um monte de emprego, eu nunca fiz isso com medicina nenhuma minha. Nunca. Outro, na sexta-feira, dia 4 de 3 de 2011, cheguei a Foz para o balanço existencial. Estava bem fisicamente e psicologicamente. Tudo organizado para a viagem, tudo calçado energeticamente. Fui almoçar na cidade às 13h30, 15h30. E passei por uns 30 lugares diferentes antes de escolher em qual iria almoçar. Opa, isso está errado. Já tem alguma coisa muito errada. O cara vai em 30 lugares para ver. Agora, em Foz ele está perdido, porque aqui tem centenas de lugares para comer, de alimentação. O caso era perguntar para alguém, uma coisa tão fácil de saber o que a pessoa quer. Outra coisa, a gente vai em restaurante que vai muita gente. Restaurante que vai pouca gente, você não deve ir, só você conhecer todo mundo lá. Algumas horas depois, passei muito mal e isso durou toda a madrugada do dia 5. Ele deve ter em 30 lugares, deve ter escolhido o pior. Ele não falou aqui qual. Trabalhei com EV durante toda a madrugada e quanto mais movimentava a energia no umbigo chakra, mais vomitava. Pensei que se desistisse do EV não conseguiria chegar no curso. Então não parei e cheguei no curso mais desintoxicado pela manhã. Será que foi só a alimentação que provocou a intoxicação ou servi como uísque e trouxe uma consciência na psicosfera para ser atingida? Eu acho que as duas coisas devem ter funcionado, porque uma pessoa que chegar aqui, eu nunca vi isso, chegar a Foz e procurar 30 lugares para comer, e a vovozinha, que é isso? E a vovozinha, o burral do burril do burroide, onde é que fica? Não dá, não dá. Era só perguntar alguma coisa, que o povo ia falar, que é isso. Outra, poderia falar sobre a relação dos desastres naturais com a Reorbex, os pontos positivos e negativos, física e extrafísica. Isso aqui ele deve estar falando por causa do processo de tsunami e o problema do terremoto no Japão, que foi o maior do Japão de todos os tempos. Agora, você sabe, a vida humana é difícil e mesmo os povos são difíceis. Existe aquilo que eu chamo de idiotismo cultural. Um do idiotismo cultural está acontecendo agora. Eu falei isso lá na ocasião, uma das últimas viagens minhas ao Japão. Eles vieram perguntar, e eu falei isso que eu vou falar aqui agora. O Japão, ele está no ciclo de fogo no processo de terremoto. Outra coisa, quando eu fui lá a primeira vez, eles me convidaram para ir no local que tinha tremor de terra de tanto em tantos minutos. Eu não quis ir lá. Como também, eu não quis conhecer Hiroshima, nem Nagasaki, nada disso, cada bomba atômica, eu não sou besta. Para quê? Agora, o que se passa? Então, você vê que o processo lá, qualquer coisa treme. O povo vive com Coreia. Quer dizer, o país inteiro tem Coreia. Coreia é a dança de São Vitor. Dança de São Guido. É aquela que o cara está sempre tremendo. Sabe como é que é? Mexendo, agitado. Então, isso é que chama Coreia, que é a doença.
Eu falei assim, ó, o Japão tem Coreia. E vocês não podem mexer com bomba atômica, vocês já sabem. Vocês são as pessoas que mais conhecem o processo de bomba atômica. Porque morreu um monte de gente aqui. Você sabe que no minuto, 110 mil pessoas morreram. Na hora, assim, cada bomba atômica. Agora veja, eles estavam com a ideia de fazer usina atômica. Fizeram no Japão. Como é possível isso? Isso é que eu chamo de idiotismo cultural. Agora estão lá com problema, que está vazando gás no negócio todo. Então você veja, a maioria dos desastres naturais a gente tem que ver como é que é. Por exemplo, eu falei aqui um dia desse que isso aí poderia ser o processo das explosões solares. O povo tem uma hipótese que pode ser que essas coisas influem no problema das placas aqui. A gente não sabe como é que é isso, as placas tectônicas. De modo que essas coisas ocorrem. Até acomodar a vida humana não é fácil. Então, os problemas naturais são bravos. É uma pena. Quem viu a televisão aí, tsunami, não é fácil, aquele monte de coisa. A água do mar vai trazendo carro, caminhão, locomotiva, tudo na água. Uma loucura aquilo tudo. Agora aqui outro. Gostaria que o senhor comentasse sobre a ligação do sexo ou excitação com a voz. E no que isso pode prejudicar a pessoa, como fazer a profilaxia. A coisa mais séria é o seguinte, é preciso ter muito cuidado que a modulação da voz, ou timbre de vidularingo chakra, você pode seduzir os outros, ou pode piorar os outros. Uma coisa é você fazer do jeito que eu fazia lá, que eles queriam que eu fosse Latin Lover por causa disso. Não entende? My love. Entende como é que é? Ou senão você falar, pronto, só isso, ó. Só um barulho desse é um problemão. Entende? Se você fizer uma cara feia, como é que fica? Então, é preciso de ver isso tudo em matéria de sexo e excitação de vida, laringo, chakra. Isso aí é preciso examinar, com calma. Não vai. Agora, lembre-se, sexo e laringo, chakra têm relação, uma coisa com a outra. Um incita o outro. E eu não sei se é o caso de falar aqui, mas já que eu estou nessa, falar o caso do Frank Sinatra, será que vale a pena falar? Então deixa eu dizer para vocês, isso aí eu aprendi em Hollywood, e tem sua razão. Eles me chamaram, queria que eu fosse ator, e eu dei conta. Foi o primeiro convite que eu tive 4 convites na minha vida. Eu fui dar uma entrevista com isso para o nosso amigo aí do Paraná, ele falou que isso é o meu orgulho, que eu sou muito vaidoso. Então que falei isso, mas não é. A gente tem que explicar o que se passa. Então eu cheguei lá, tinha 30 e poucos anos, etc. Tinha só umas entradas, não estava careca assim não. O meu campo de pouso estava só começando, ainda não tinha. Então o campo de pouso das mariposas e dos mosquitos. Então o que se passa? Eles viraram para mim assim, isso aí não tem nada, se precisar a gente te dá uma tupê. Tupê é aquela peruquinha pequenininha que coloca, um chinó, chama isso. Ele falou assim, o Alain Laet usa isso, e você é muito melhor do que ele, porque você é mais alto. Ele a gente tem que colocar um banco de vez em quando, porque senão ele fica muito mais baixo perante as mulheres. Sabe com que ele está contracenando. Então, você não precisa. E outra coisa, você pode manter o seu sotaque latino, que é muito importante para nós. Agora, você vai, por que é o interesse de vocês? Não, várias coisas. O seu modo, o seu estrionismo, o seu modo, você não precisa fazer nada, você está aprovado. Agora, tem também a modalidade da sua voz, o tom, o timbre. Isso aí é muito importante. Falei assim, mas por quê? Você já ouviu eu cantar? Porque tinha alguns deles que tinham ouvido eu cantar, porque eu fui obrigado a fazer um karaokê dentro de uma boate que estavam os chineses, o povo todo isso foi nas Filipinas. Então, lá em Manila. Então tinha chinês, americano, japonês, um monte de gente amigo nosso, junto com os americanos. E gente de Hollywood no meio. Então chegou de madrugada, todo mundo tinha que cantar alguma coisa, eu fui lá e cantei. Entende? Dá-me toma nos bem. Entende? Descer, né? Hoje eu já não tenho mais aquela voz. Isso aí foi um sucesso. Eu tive que cantar mais coisa depois por causa da voz. Eu não sou cantor, não tem nada a ver com isso. Mas eles falaram assim, não, por causa do timbre da sua voz, nós já examinamos, ele é do timbre da voz, o seu tom nessa idade que você tem, que é igual o dos azuis, os olhos azuis, que era o Frank Sinatra.
Eu disse, não, mas vocês estão querendo me seduzir de todo jeito, fazendo essa comparação. Eu falei, não é. Vamos explicar para você. Você sabe que o Frank Sinatra, como outros cantores, às vezes as mulheres tiravam e roubavam até a camisa dele na rua, aquele negócio todo, invadia o cara e fazia assim um vandalismo em cima do cantor. Agora, você tem esse timbre. Aí eles perguntaram para mim, você nunca percebeu isso? Você nunca passou por isso? Assim, eu sei o que você quer dizer. Já. Falei, já. Agora me explica, por que você sabe como é que é isso? Assim, o problema é o seguinte, as cordas vocais do homem equivalem às trabéculas intravaginais da mulher. Na hora que vibra, as cordas vocais mexem nas trabéculas intravaginais. Que a vagina, ela tem sequência, você sabe como é que é, para dar o processo da sensação, para chegar até o êxtase sexual. Então, aquilo é um fato. Como também a glande do homem, ela tem, quando ele é moço, ela tem como se fossem umas pedrinhas de cristal, que é para romper e passar nas trabéculas. Você está entendendo? Trabéculas, vocês podem pôr outro nome para isso, se quiser. É como se fosse uma série de degraus, de sequência que tem. Na hora, então, que esse timbre pega, ele vibra lá. A mulher, então, é assim que é a sedução clássica do problema. Agora, veja, você não vê isso em livro, eles não falam nada. Mas a turma lá sabe essas coisas e muito mais. Eu explicava isso no meu curso de sexo somático, da situação, como é que é. Então, isso é a maior prova do problema que eu já estava estudando já há muitos anos naquela ocasião, sobre a influência do laringo chakra com o sexo chakra. É um fato. Agora, no caso da mulher, é o óbvio, é um processo mais do que fisiológico, entende? Muito sério. Mas, Vado, existe o contrário, a voz da mulher no homem? Não, a mulher já é outra coisa. A mulher, por exemplo, ela é mais sedutora como o processo do próprio corpo. É lógico que tem o maneirismo, o modo, o processo da parapsicosfera da mulher. Sim, é muito sério. Então, a forma da mulher impressiona mais o homem que qualquer outra coisa. Você está entendendo? Isso aí é sério. Já o homem não é assim. Você vê, às vezes tem aquela mulher de fechar o comércio, lindérrima, uma deusa, casado com um cara que é um canhão. Entende? Por quê? O processo é outra coisa. Você está entendendo como é que é? Então, uma coisa é assim. Outra coisa, eu sempre dizia isso nos meus cursos de sexo somática. As mulheres chegam ao sexo através da afetividade. Os homens chegam à afetividade através do sexo. Então, há um processo diferente aí. A pessoa tem que ver. De modo que eu acho que aí eu expliquei o caso do laringo chakra terminantemente aqui. É a primeira vez que eu falo isso aqui, porque às vezes cria problema nisso. Mas o povo vive me perguntando. Eu tenho que estar falando fora, de vez em quando tenho que estar explicando. Isso aí é um fato, isso ocorre. Outra coisa, percebi que em algumas tertúlias o senhor está aparentemente resfriado, porque nesse caso o estado vibracional me evitou essa mini doença. Eu não estou aparentemente resfriado, eu tenho alergia, eu mexo com energia demais, isso me dá alergia. Por exemplo, esse mês eu não estou atendendo ninguém lá embaixo, porque lá está em reforma, cheiro disso, de tinta, de cola, daquilo, construção, eu tenho que evitar, porque eu sou sensível, eu testo tudo, mexo com isso tudo, na minha idade é um problemão. Agora, eu não estou resfriado, já faz não sei quantos anos que eu não tenho resfriado, eu tenho alergia. Você lembra de resfriado meu aqui? Quantos anos faz? Nem sei. A maioria aqui tem. Agora, por que eu não tenho? Porque eu uso o Ultra Prevent Third, o tal que eu estava falando. Esse aí corta o resfriado da pessoa, mantém. E eu uso isso sempre. Agora, outra coisa, eu às vezes fico aqui, careca, se vem o ar-condicionado em cima, isso afeta o laringo chakra imediatamente. Qualquer um careca. É ou não é? Pergunte para os carecas, é dos carecas que elas gostam mais.
Pergunta para eles que eles vão saber. Se sai o ar-condicionado diretamente na calva, pega o laringochaco. Agora, então, é preciso ver a temperatura ambiente. Às vezes, eu chego aqui, está 19. Já cheguei aqui um dia que estava 17. Agora, veja, nós vamos começar a esfriar o tempo agora. Essas coisas todas a gente tem que ver. E eu sou sempre mais favorável a verão. Eu me dou melhor com calor, com toda a hipertensão, esse negócio todo. Frio não é tão bom para mim, não, mas eu sei brigar com essas temperaturas, porque um monte de máquina que eu tenho dentro de casa. Eu moro numa casa automática, né? Tudo lá tem máquina, tem instrumento. Outra aqui. É possível ter interesse na conscienciologia sem ter feito o curso intermissivo? Yes. Você é um pré-intermissivista, por exemplo, ou a pessoa pode ser um pré-intermissivista. Isso é comum. É aquele que está chegando, que já está mais ou menos maduro ou de vez. Então está na hora de entrar. Outro. Poderia nos explicar os efeitos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com os amparandos? Esse aí já tem aí, né? Lê aí para mim, por favor. Em efeitologia, o segundo efeito, o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com os aparandos. Pois é. O problema todo é o seguinte, é muito importante a comunicação que ele faz. Essa comunicação é feita através quase sempre de telepatia, paracérebro a paracérebro. Na hora que ocorre o processo paracerebral, então, isso aí, quanto mais rico seja o paracérebro da pessoa que está aqui, a consim, melhor para receber a telepatia extrafísica. Então, a coisa muda. Outra, a sintonia mais fina é otimizada através das leituras diárias e dos nossos estudos autodidáticos? Mas é mais, às vezes, através do parapsiquismo. Então, mexa com o estado vibracional, que isso vai ajudar mais. Sintonia fina do ponto de vista de comunicação, paracerebral, etc. Tal. Existem outras formas de melhorar essa passagem de informações entre amparador e amparandos? Sim. Se a consim desenvolve o parapsiquismo, é muito mais fácil a situação para a consciência. Companheiro, eu sempre estava recebendo aqui suas comunicações. Você passou uma temporada fora do ar. O que houve? Ele sabe com o que eu estou falando. Todo dia, às vezes, vinha 3 perguntas dele. Agora passou a temporada, não teve nada. Eu senti sua falta. Ele entrou de férias de alguma coisa. Você estava no carnaval? Ele é vivo, esse aí. É vivo. Agora, outro. Essa noite tive descoincidência e tentei fazer a TENEF, mas logo voltei ao corpo. Acho que tive medo e euforia, e por isso não consegui. Às vezes tenho sonhos que não são tão oníricos. Quando tenho sonhos desse tipo, fico bastante arrepiada depois que acordo. O que seria? Olha, aí é preciso de você examinar tudo e vai anotando tudo direitinho. Toma nota, registra a situação, que com o tempo isso pode ficar mais claro. Mas por enquanto tem que olhar, porque ainda está muito ainda indefinido. Está começando só. Outra, qual o mecanismo extrafísico de situações iguais a esse terremoto devastador que ocorreu no Japão? Que varreu do mapa cidades e vilarejos litorâneos, levando de roldão com sua zona tudo que havia pela frente, inclusive centenas de milhares de vidas, chegando a alterar o eixo da Terra. Como ocorre essa dessoma coletiva? Como um serenão poderia ajudar num momento tão crítico como esse? Eles não poderiam ter minimizado os efeitos deletérios desse sismo? Não, isso aí já faz parte do processo da vida intrafísica, a vida da matéria. Isso aí faz parte. Agora, esse processo de mudança de eixo, só 10 centímetros é muito pouquinho. Foi o que aconteceu disso aí. Se fosse um monte de coisa, seria sério. Agora, é lógico que tem que ser, porque por causa daquela explosão, muda o peso da situação, aquilo mexe no eixo mesmo, isso é normal. Isso aí o povo já espera isso já há muito tempo. Agora, aqui tem outra pergunta. O senhor poderia explicar melhor a pergunta 401 do conscienciograma na folha de avaliação número 21?
anterioridade, consciência pré-somática, página 92. No caso, a autorrecuperação holocármica, principalmente atávica, não aconteceria com todo mundo? A pergunta é essa aqui, a questão. Uma consim vítima atávica de franca autorrecuperação holocármica de qualquer natureza. Se a pessoa tiver isso aqui e ela está ainda vítima franca da situação de autorrecuperação, a nota que nós estamos dando aqui é 0 nesse item. Então ele está perguntando, no caso, a autorrecuperação holocármica, principalmente atávica, não aconteceria com todo mundo? Sim, mas não assim do jeito que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando uma consim vítima atávica, quer dizer, o negócio já vem, de franca autorrecuperação holocármica de qualquer natureza. Mas a gente está mostrando que é um negócio grandão, se dela ver. Então, quando é assim, o caso muda de figura. Você não pode falar que é todo mundo que é desse jeito. Cada um tem seu modo. Essa aqui é porque é uma situação difícil, que não é fácil. Isso aqui está no conscienciograma, quem quiser ler. Agora, gente, eu queria falar para vocês que nós vamos ter a prova da imagística e vai ter oficina de criatividade imagística no dia 19 agora, daqui uma semana, e no dia 20 tem outra oficina. O povo aqui está muito bobo, porque eles não estão sabendo o valor disso aqui. Essa prova da imagística foi recomendada por um serenão. Agora, olha, a turma está precisando mesmo, serenão entrar nisso, está precisando. Pelo seguinte, o povo não tem noção, vocês, a maioria aí, ainda não tem noção do valor dessa prova. Eles ainda não viram o alcance disso, ainda não caiu a ficha. Agora veja, a Aracê já caiu a ficha, o povo lá está estudando mais que aqui. Pelo seguinte, eles querem que a prova vá lá para Aracê. E aqui é muito pouca gente que está aparecendo nisso. Então eu quero chamar a atenção para aqueles que ainda não participaram da prova da imagística, que vai acontecer no dia 3 de abril, no domingo, que façam oficina de criatividade imagística agora no dia 19 e no dia 20. Que é para a pessoa saber o que é isso e começar a melhorar o problema da imagística. Isso é muito importante. Eu estou aqui com o jornal da Aracê, que tem aqui a Cognops Pedra Azul em ação, primeiro Congresso Internacional de Serenologia, 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, depois experimento do Laboratório Radical de Heurístico Serenário, a imersão no curso AMD, que favorece as mudanças intraconscienciais. E tem também aqui uma folhinha da primeira década de Aracê, que eles também arranjaram para nós, bonitinha, bem arrumadinha aqui na história, bem ajustada. Se alguém quiser ver, está aqui, vale a pena ver as coisas da Aracê. Agora, Pedro, eu tenho aqui um negócio, depois eu quero conversar isso com você, eu vou deixar aqui, e esse aqui, você levar para lá, certo? Agora, gente, eu quero fazer uma surpresa hoje para vocês, aquelas minhas surpresas, minhas bobaginhas de sempre, é o velho bobo que gosta de fazer umas coisas que é importante. Tem um negócio aqui. O caso é o seguinte, eu quero dizer para vocês que eu estudo a dieta frutariana, das frutas. Agora começaram a estudar uma fruta aí, que é muito importante. Então, é o mirtilo. Mirtilo, o que é o mirtilo? Nada mais é do que a blueberry. É uma frutinha pequenininha, azul, que é uma delícia. Eu sou tarado com essa fruta há muito tempo, que eu vi isso na Alemanha, nos Estados Unidos, e em vários lugares por aí afora. O Brasil já tem 7 empresas que estão produzindo mirtilo. Agora, o que se passa? Ele é o Vaccinium myrtillus, é da família Ericaceae. Tem um nome, além de blueberry, é arândula e mirtilo e mirtilo, em francês, mirtilo. Agora, é muito útil nas infecções do trato urinário, no tratamento da diabetes, é um grande anti-intoxicante. Eles acham também que é bom contra a diarreia.
Agora, tem a contraindicação braba, eu não posso usar esse, não. Indivíduo gastrite, o meu tem, às vezes, refluxo, então não posso, que ele, todo mundo que tem gastrite ou úlcera, dá problema. Mas eu estudei durante alguns dias agora para ver o que é que pode dar, porque estão começando a achar, e aqui fala, que ele ajuda realmente, ele melhora a memória da pessoa. Principalmente a perda da memória a curto prazo, do envelhecimento. E reduz a inflamação do sistema digestivo. Ao mesmo tempo que ele pode criar gastrite, ele reduz isso aí. Está falando aqui, parece um contraditório, mas não é. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, eu estudei o mirtilo e cheguei à conclusão que tem uma coisa que eles não falaram aqui. Ele é sonífero, ele aumenta o sono da pessoa. Então, a pessoa que tiver com insônia, talvez fizer uma experiência boa. Agora, a minha surpresa... Esse é o motivo. Olha que beleza que é. Agora, o que se passa? Ele aqui, do jeito que está, é necessário. Eu tirei da geladeira, isso tem que ir para a geladeira. Na hora de comer, pelo meu cálculo, a pessoa deve comer 30 de cada vez. É a minha experiência. Eu estou dando a indicação minha, eu não sei o que os outros pensam. Agora é só contar. Olha aqui, ó, como é que é a fruta. Esse aqui, por exemplo, ó, vocês podem comer, porque está lavadinho. Eu abri, pode comer. Quem é que se habilita está aqui. Agora, ó, eu tenho aqui para dar para vocês exatamente 23 estojos plásticos que tem muito mais, é mais ou menos aqui, ó, dá para a pessoa ter umas 3 doses cada uma dessa aqui. Tá certo? Olha só que beleza que é o negócio. Outra coisa, ele é furado aqui de lado, então você chega na torneira, lava ele todo que a água sai. Já é feito muito bem bolado. Olha, passa aí. Aqui, se você quiser, pode dar até mais de um para cada um, se pegar aqui. Porque cada um desse aqui, ó, esse aqui, se for dar um para cada um, todo mundo sabe. Quem nunca experimentou, deve experimentar para ver como é que é. Seja pequeno ou grande, ele é gostoso, é o máximo. Agora, ó, isso aqui é para vocês. Quem é que vai tomar conta disso? Vocês veem aí como é que é. Quer ver a turma, vocês veem como é que vocês fazem. Escuta, eu não posso mais comer isso, não, que ataca a minha gestão. Por isso que eu não. Tem gente que está fugindo. Está fugindo com o negócio. Olha bem aí, hein? Gente, experimenta. Quem não gosta dessa fruta deve ter alguma coisa atrapalhada. Aquele negócio do samba. Entende? Quem não gosta disso deve ter alguma coisa atrapalhada. Porque ela é uma delícia. Agora, é gostosa ou não é? Você já conhecia? Aí, ela não conhecia, tá vendo? Gostou. Agora, ó. É só pegar lá e ver como é que é. Agora, precisa de lavar antes. Leva na torneira, lava, que é bom passar na água. Agora, gente, vocês olham lá com eles, vê se atende todo mundo. Ali, dá para dar vários mirtilos para cada um aqui, que dá caro. São 23 estojos de plástico cheios. Hein? Fala onde é que tem para a turma aí. Quanto custou cada caixa? É caro, não é barato não. São R$7 cada caixinha dessa no Supergada, no Árabe. Na Jorge Sampas. Aqui, ó, ali tem 23 caixinhas. As 7 pratas dá quanto? No Árabe. Jorge Sampas com JK, tá? Tá certo? No SEAS é um pouco mais barato, mas é aquilo lá vale uns 150 pratas, tá certo? Vocês vão fazer sorteio? Como é que é? Então, sortear para 23, é isso? Aí cada um recebe um a um. Pelo menos já dá alguma coisa, não é isso? Vocês não podem dizer que vocês foram esquecidos. Eu sou um cara que não esqueço minha turma. Nós já distribuímos aqui umas 3 ou 4 tipos de fruta, não já? Valeu, né?
Agora, essa aí, só tem 7 produtores no Brasil, por isso que eu estou chamando a atenção, o negócio é sério. Agora, ó, que melhora a cabeça, melhora. O problema da insônia, eu vi que isso realmente está. Eu sou, como cobaia, em pouco tempo eu testo tudo. Agora, sobre a memória, eles falam nisso há muito tempo, e agora está provado que ajuda. É melhor que o ginkgo biloba. Presta atenção, melhor que o ginkgo biloba. Agora, a pessoa não pode ter nada de gastrite, nada disso. Uma outra coisa, a pessoa é lógico, ela vai ficar, às vezes, fascinada com o têxtil paladar da frutinha. Se ela começar a comer um barril daquilo, vai dar algum resultado esquisito. Tem que ir com calma, né? Agora, eu calculo que é o seguinte, mais ou menos 30 de cada vez no meio da comida de sal. Não deve ser nem antes nem depois, no meio da comida. Na hora que você está comendo a comida de sal, no almoço e no jantar. É só a pessoa fazer experiência com isso algum dia que ela vai ver se a memória melhora. Agora, vai dar um pouco mais de sono na pessoa. Pelo menos comigo aconteceu isso. Não, mas o ideal é a fruta mesmo, do jeito que está ali. Eu já estou dando tudo melhor, o ideal, o máximo. Vocês não podem reclamar. Poder pode, mas o ideal é mastigar. Não é gostoso o negócio? Vale a pena você... Que isso? É o paladar. Agora aqui. O parapsiquismo contraponteado e o parapsiquismo simples podem ser considerados um antagonismo. Aí varia, né, da manifestação, como é que está sendo o fenômeno em si, né? Às vezes pode ser diferente. O senhor tem os cursos de sexosomática gravados? Não, senhor. Não seria importante colocar na internet? Não, senhor, eu não tenho. Sou pesquisador e já ministrei algumas aulas de sexologia. É possível o senhor me fornecer esses cursos gravados? Não, não tenho. Eu já não gravei porque sexo é um negócio terrível. A gente tem que ir com calma. E quanto a coisa? A Mabel não apareceu, não? Não. Ela entrou e saiu. Ela estava aqui agora? Eu quero falar com ela hoje. Professor. Agora não, pode falar, João. Primeiro aqui na primeira página, na parafatologia, parece que está claro aqui, mas eu só queria me situar mais. Na segunda linha, o senhor fala do surgimento do parapsiquismo paraprocêmico a partir da semiconsciencialidade. Ou seja, antes da semiconsciencialidade é extrapolacionismo. Esse parapsiquismo paraprocêmico é pequenininho, né? É pobre, né? Antes da semiconsciencialidade. Que a semiconsciencialidade, a pessoa está aqui e está lá. Ela está nas dimensões. Ela é como se fosse uma consciência interdimensional. Aí o processo é totalmente paraprocêmico. Entendi. É isso que eu quero chamar a atenção. A Agora, que é interessante para a gente estudar a semiconsciencialidade, pensar nisso aqui, o problema é sério para se pensar nesse assunto. Agora, é o contraponteado, aí no caso, é o contraponto, pegando um lado e do outro, você está entendendo como é que é? E outra coisa, a paraprocêmica, a gente entender isso. Eu também chamo de paraprocemicologia. Eu já estou escrevendo sobre isso. Na questão do pós-dessomático, eu falo disso aqui também. Na paraprocemicologia. E aqui uma outra coisa que tem a ver com isso, e também com a pergunta que eu fiz ontem para o senhor. Sim. Na pensenologia, na segunda linha, o senhor fala da polipensenização. Eu perguntei ontem para o senhor a respeito das dificuldades daquela época que o senhor ficou com uma descoincidência mais prolongada, né? A polipensenização é uma dessas dificuldades? Outra coisa, a polipensenização às vezes é que dá alteração para a pessoa versátil, polivalente, que ela vai acabar sendo dispersiva. Ela não fica no megafoco. Isso aí às vezes é um senhor problema. Você entendeu, né, a lógica disso? Então a gente também pode concluir que, vamos supor, a pessoa com parapsiquismo destrambelhado, ou a pessoa que às vezes psiquiátrica, ela tem uma polipensenização mal administrada. É isso aí. Pode falar lá, quem é que estava aí com você?
Alô? Oi. Na página 29, na tecnologia, o senhor podia explicar a técnica da cosmoética destrutiva, por favor? Ah, sim. Isso aí é uma pergunta que é muito comum aqui, né? Quase todo dia tem. O problema é o seguinte: a cosmoética é a ética ou moral do cosmos. Agora, a destrutiva, quando existe, é quando ela quer trabalhar, funcionar para esclarecer, informar melhor a evolução para a pessoa, ela tem que chegar e destruir aquilo que tem. Então, a pessoa, por exemplo, para viver a cosmoética na prática, na vida prática, ela tem que, às vezes, destruir aquilo que ela fez, que está tudo errado, e colocar uma coisa nova no lugar. Então, a cosmoética ela é destrutiva sobre esse aspecto. Então, a pessoa construiu alguma coisa muito errada, ela tem que desfazer aquilo. Agora, às vezes, essa cosmoética destrutiva pega praticamente todo mundo. Uma das maiores provas que a gente tem disso é o chamado bagulho energético. A pessoa, às vezes, passou por alguma besteira, guardou aquelas bobagens, está na casa dela. Aquilo é energia negativa que até os assediadores, eles têm acesso à pessoa através daquela bobagem. Aquilo ali, então, para melhorar o processo, o nível, a reciclagem, a recinha, a reset da pessoa, às vezes é preciso destruir aquilo, acabar com aquele bagulho energético, para que a cosmoética entre, esclareça, caminho, abra o caminho da pessoa. Está entendendo? Esse é o jeito. Valdo, B de bola, B aqui. Valdo, tem algumas correções aqui, você já viu? O quê? Correções. Não, nós ainda não vimos. O João também ainda não viu. Pode falar. Está na masculinologia, na quarta linha, o reeducador, na página 29. O reeducador tem que, um dos S tem que ir lá para baixo, né? Final da quarta linha. Final da quarta linha. O que é que tem o reeducador? A separação silábica. É o quê? O que é que você quer? Reeducador. Não, o que é isso? Não precisa de nada disso. Que é isso? Pela separação silábica, separa. Isso é que é chamada hipercorreção. Qual que é a próxima? Na questionologia. É. Parapsíquicos aí está com acento a mais. O parapsíquico, o que é que tem? Está com acento aí no segundo I. Ah, sim. Essa aí você viu. Parabéns. O que mais? Valdo, aí é dúvida agora. Ah. Duas dúvidas. Primeiro é que na fatologia, eu queria entender melhor esses fenômenos físicos e extrafísicos. Você viu melhor o quê? Aí na fatologia, fenômenos físicos e extrafísicos espaciais. Você pode explicar melhor isso aí? É isso aí. O que você quer? Se eu tivesse entendido, eu não estava perguntando. Isso não tem. O que você quer? O que tu queres, ô cachorro? Não entendi, eu não sei professor. mais aí o que é que você quer que explique o quê? É fenômenos físicos e extrafísicos espaciais. Posso Por citar exemplo, exemplos? você vai a Interlúdio, é uma comunex, lá tem um espaço. Você chega lá volitando, você vem aqui ao CX, você chega de quê? De avião ou de carro? Entendi. Tudo é espaço. Entende? É o fenômeno espacial. Entendi. Eles existem. Né? Deixa eu fazer mais uma pergunta, assim, já fora do assunto aqui. A gente pode falar de profilaxia de tanatofobia nessa atual condição evolutiva nossa, não? Como é que é? Profilaxia o quê? Da tanatofobia. Pode-se Sim. falar em profilaxia da tanatofobia nessa condição evolutiva nossa aqui? Ou é difícil Sim, falar não. isso? Nós trabalhamos o tempo todo a partir da projeciologia combatendo a tanatofobia. A projeção acaba com a tanatofobia. Mas aí no caso é mais terapêutica, não é isso? Do que profilaxia. Não, tudo é profilaxia, porque a hora que você começa a estudar só a parte teórica, sem fazer, você já está começando a fazer uma profilaxia. Você já viu que tem outra hipótese. O processo da morte não é uma coisa de meter medo, isso é bobagem, é processo mais de mito. Não é preciso acabar com o mito da morte. Uma das coisas que tem mais mito na face da Terra é o que diz respeito à morte, à desativação do corpo físico. Então isso é seríssimo. Entende?
Pode falar, Daí. Lá na página 30, na tipologia, o senhor apresenta ali 3 categorias, né? Sim. Aí eu fiquei em dúvida, por exemplo, no caso da clarividência viajoura, é um fenômeno. Sim. Poderia enquadrar em qual desses aí? A clarividência viajoura, aqui no caso, seria um parafenômeno consciencial. Consciencial porque ele é do mental soma. Clarividência viajoura geralmente é o mental soma. Ele vai e volta. Entende? Então o processo de espaço praticamente é jogado fora. E a retrocognição também? Hein? A A retrocognição já é só dentro da pessoa. O outro negócio sai. Aqui fica. Mas tudo é intraconsciencial, a base. Entende? E lá na página 29, lá em efeitologia, na 4ª linha, aí o senhor poderia comentar sobre os efeitos cognitivos da Da solidariedade. solidariedade interexistencial. O caso todo é o seguinte: quando a gente faz assistência, cedo ou tarde, esse processo de, vamos dizer, de fraternidade, de entendimento, isso cria um processo de conhecimento recíproco. Ou seja, aumenta as lições, você vai se abeberar ou aurir conhecimento da pessoa que se ajuda. E a pessoa que se ajuda vai aurir conhecimento de você. Então, há uns efeitos cognitivos, quer dizer, de cognição, de conhecimento, devido à solidariedade interassistencial. Então, a pessoa que pratica a interassistencialidade, ela não está só fazendo um processo emocional, afetivo, psicossomático, não tem nada disso. Ela, às vezes, é aí que ela vai entender mais os fenômenos, parafenômeno, mental soma, o processo da coerência, o problema da elaboração mental, o processo da associação de ideias. Por exemplo, um processo de interassistencialidade mexe demais com a ideia da associação de ideias. Eu estou falando ideia da associação de ideias. Vê se me entende. Você está entendendo? O conceito, o construto, você está entendendo? A base, o princípio da associação de ideias. Você associar, que é a sincronicidade, é o sincronismo, é o sinergismo, é a interatividade. Isso aí é muito importante aqui também. Você entendeu, né? O nível. Eu estou dando a opção de sinônimo, mais ou menos, coisa, vamos dizer, expressões mais ou menos próximas, aproximadas da mesma expressão, para entender a coisa de uma maneira geral, de uma maneira cosfisiológica, entende? Agora, isso é um fato. Isso aí é sério. Agora, seria bom você ler o anterior. O efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de amparabilidade. Isso aí explicita mais ainda o que nós estamos falando. Você está entendendo? Aqui tem uma série de conotações intrínsecas que tem que casar uma ideia com a outra. Tem uma série delas aqui, que vale a pena ver. Eu quero lembrar mais uma vez, esse detalhinho tem 11 máximos aqui, tudo muito estudado. Entendendo? É sério, a pessoa pensar. Valdo, a retrocognição não é um fenômeno cronêmico? Você disse que ele é consciencial, mas não está ligado ao tempo? Está ligado ao tempo, até um certo ponto, sim. Mas agora o processo que nós gostamos mais de falar, e que a gente precisa mais, é a simulcognição. É aquilo que ocorre dentro do espaço, mas no mesmo tempo. Você está entendendo? Que o processo aqui, o parapsiquismo é prosêmico. Nós estamos querendo ver, a hora que você vai no tempo, você sai do seu espaço, você vai para o passado. Você entendeu? Não é propriamente dito aquele específico. Não é um fenômeno titular desse universo que nós estamos aqui abordando. O universo titular aqui da história, o fenômeno titular desse universo fenomênico, é justamente o espacial. É o próximo, aquilo que está próximo de você. Você entendeu? Então, por exemplo, vou voltar a falar. Aquilo que nós chamamos de simulcognição. Quer dizer, você tem um entendimento, a cognição de um fenômeno ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma pessoa está afogando lá e é seu amigo. Você sente ele gritando daqui. Isso chama a clarividência, no caso aí, tem até projeção sonora com isso.
Você está entendendo? Que a pessoa escutou. Não, ele está... Isso é simulcognição. Ao mesmo tempo que ele está sentindo o problema lá, você sente, capta a realidade aqui. Então você veja, você colocou a distância junto de você. Você aproxima a realidade. Você está entendendo? Você faz a conotação da realidade. Existem vários nomes para isso. Conotação, tem a conação, o coniúncio e outras coisas. Mas tudo tem relação com isso aqui. Se nós formos estudar o processo do fenômeno, do ponto de vista da cronêmica e prosêmica. O Losch gosta muito de estudar essas coisas, mas ele gosta mais da cronêmica. Hoje eu estou estudando a prosêmica, para chatear o Losch. Quando vem a pergunta que você lê aqui na hora, assim, veio a pergunta, e você já respondeu antes, isso é simulcognição. Estudo é simulcognição. Essa aí é da clarividência. Você está entendendo? É a simulcognição, do jeito que tem a pré-cognição, que é aquela antes de acontecer. Sim. Você está entendendo? E essa que acontece no mesmo tempo, Isso. junto. Tá. Entende? Agora, tem a retrocognição, que é a memória normal, que você está lembrando de alguma coisa que aconteceu há 5 anos. Você está entendendo? Valdo, por favor, na página 30, taxologia, o número 1, é mais para aprofundar. A autobilocação consciencial, autolúcida ou lúcida. A autoconsciência da consciência ao mesmo tempo, na base intrafísica e na parabase extrafísica. Por exemplo, vamos entender bem isso. Você é um ofiexista. Aí você fica, cai fora da junção dos seus veículos. Isso chama de descoincidência total. Agora, essa descoincidência, você vai para lá, vai para a sua ofiex, e ao mesmo tempo você tem seu corpo. Na hora que você sai, você vê seu corpo ali. E você já vai trabalhar na ofiex. Isso aqui é a autobilocação consciencial lúcida e a prosêmica que tem. Por quê? A base, ela tem que ter relação com você. Ela tem relação juntamente com a base, ou a residência, o seu domicílio. Então, tudo tem sua razão. É a autobilocação consciencial lúcida. Essa é autêntica, 100% ela titular. tem autoconsciência no físico, no extrafísico, tudo ao mesmo tempo. Isso. Não, e a pessoa tem lucidez de tudo isso. Agora veja, mas ao mesmo tempo, a hora que começa esses fenômenos, tem uma série de fenômenos que são desencadeados com isso aí. Atenção dividida. Pensa bem, aquele caso que um dia desses você estava perguntando, da dupla consciência, tudo está aí dentro. Mas tem uma série, por exemplo, o processo de você ver de fora, você vê por dentro do seu corpo. Às vezes tem essa relação. Heteroscopia e autoscopia. Então isso tudo tem aí dentro também. Você entendeu, né, Aline? Eu entendi, mas aqui quando fala parabase, é só o FIEX que acontece. A parabase só pode ser. Aí, como diz o cara, certo, ele não quer que eu fale o que ele entendeu. Tem que ser certo. Mas então. Está certo? Vamos supor que você está lá na base física. E ao mesmo tempo está conectado. Isso ocorre sempre. Está conectado com o FIEX, assim. A FIEX, ela praticamente põe isso corriqueiro, né? Uma coisa mais ou menos normal. Né? Agora, no início, a pessoa tem que ter muito cuidado, devido ao processo do onirismo, as coisas que tem, porque ela pode começar, a pessoa pode começar a ter muito onirismo, muito sonho, a hipnagogia da alteração na pessoa, tem uma série de coisas, até aquilo assentar. A hora que assenta, a pessoa define bem o que é a projeção, o que é o FIEX, o que é a penetre, o que é hipnagogia, o que é hipnopompia, o que é uma projeção lúcida em relação a uma, por exemplo, um pesadelo, um sonho. Outra coisa, clarividência viajoura, isso tudo parece demais, mas tudo, cada uma é uma coisa diferente da outra. São manifestações fenomênicas bem evidentes. Bem mas claras. Aí tem que distinguir o que é onírico, não você. Tem. E outra coisa, você vai ter a sua capacidade de distinção disso, quer dizer, o seu autodiscernimento parafenomênico específico do seu estilo. Do jeito que eu tenho do meu, do jeito que o Mário vai ter do dele, do jeito que o Losch vai ter do outro. Cada um tem o seu. Aí depende do temperamento, os processos ideais que a pessoa pensa, as tendências dela, a índole, um monte de condições que tem.
Tá certo? Professor, aqui na página 30, taxologia número 6, monólogo psicofônico. Você poderia explicar melhor o que é? 6. O monólogo psicofônico é a ocorrência dessa e da outra dimensão extrafísica, crosta a crosta. O monólogo psicofônico é o seguinte: isso aí começou a acontecer comigo quando eu estava no movimento espírita. Eu ainda era rapazinho assim, igual você. O caso é que eu começava a receber psicografia, então vinha uma consciência e começava a escrever através do meu mecanismo de escrita. Tudo ali. Agora, lá pelas tantas, eu estava muito consciente, fora do corpo, projetado ali junto. E ele mexendo no meu corpo. Lá. Sabe? Aí, a consciência está comunicando e fala assim: Valdo, é bom você olhar a hora que eu sair daqui, o que está se passando lá na cozinha. Agora ele falava pelo meu corpo, falava para mim. Do jeito que ele podia escrever, ele podia falar. A escrita é o mecanismo de escrever, de grafar. Agora, aqui é o mecanismo do laringo chakra, com a coisa toda da vocalização. Então, monólogo psicofônico, quer dizer, monólogo é uma pessoa só. Sou só eu, não tem duas pessoas. A outra é consciência. Então é monólogo. Eu que estou falando para mim. Pela psicofonia. Psicofonia é o fenômeno da incorporação. Você entendeu? Por isso chama monólogo psicofônico. Agora, tem espírita danado da vida quando eu mostrava essa realidade, não queria saber disso. Até combati o negócio, isso é impossível. Não dá, e não sei o quê, que não sei, vocês precisam estudar. Como é que é isso? Que besteira é essa? Teve cara que chegou até a escrever contra o monólogo psicofônico, logo que eu deixei o movimento espírita. O problema é que eu vi isso tudo. Agora, o melhor da história, tem aqui uma coisa que é bom eu falar para você. Às vezes eu recebia comunicação de mulher, então meu corpo começava a falar fino. Eu não gostava muito daquilo não, mas vamos aguentar. Professor. Meu corpo falando fino para mim, quer dizer, como é que é, Valdo? Como é que é? Tudo aconteceu. E o povo contra a minha realidade, veja Deus, parte que eu vivi, me dava uma pena, você tem que deixar você, não tem jeito não. Tchau. É incrível, né? No B, aqui, professor. Professor, eu comecei a ter monólogos com psicofônicos, só que eu não entendia direito o que a pessoa dizia. Uma vez a pessoa me mandou um endereço para ajudar uma pessoa que supostamente estivesse lá precisando de ajuda. Cheguei no endereço e não tinha ninguém lá. Eu pensei, não, isso aqui então não estou entendendo. A comunicação não é, digamos assim, não está funcionando. Eu parei de ligar, de prestar atenção no que as consciências estavam falando. E até dirigindo o carro, por exemplo, às vezes a consciência se comunicava comigo, aí eu falei, não, vou parar com isso, porque eu pensar que eu sou louco aqui. Então eu cortei. Essa comunicação então, é uma coisa que eu devo trabalhar ou não seria interessante? Não, o problema todo vale a pena você trabalhar tudo, mas agora tem que trabalhar com muita lógica, com racionalidade, com organização, tem que disciplinar os fatos, porque senão você fica doido mesmo. O caminho é a loucura. É muita gente que já vi doido por causa dessas coisas. Agora, eu já vi quando a pessoa já estava doida. Então aí você ia trabalhar para ver se melhorava. Tem de tudo. Agora, psicofonia não é fácil. A psicofonia, sob certo aspecto, é a mesma semi-possessão que existe por aí. Só que tem que ela pode ser totalmente rígida, sadia, totalmente harmônica, harmoniosa, não tem nada contra. Professor, a psicofonia é a única expressão do parapsiquismo que eu consegui, pelo menos, desenvolver. E é uma coisa que o senhor... Sei, mas é uma vergonha, porque você desenvolveu isso, você devia ter pego o resto, que é muito mais fácil. A psicofonia já é um pouco complicadinha. E o simples? E o estado vibracional? Como é que é? Onde é que você está? Eu estou na luta aqui, mas... Vem cá, dá um piniscão dele aí por mim, tá? O senhor acha que é alguma coisa, algo que deva trabalhar do desenvolvimento, praticar ou não? Só o que eu acho é que você deve trabalhar com o estado vibracional, quando você puder começar a trabalhar na TENEPS e deixar o amparador indicar o que você deve fazer. Com o tempo ele vai mostrando. Aí você desenvolve o parapsiquismo através disso. Você tem facilidade para isso. Você não é bobo.
Eu sei que o cara não é bobo, sabe? Eu estou falando com certeza. Ele é muito vivo. Seu QI é bom. Agora, você é um desperdício, né? Você é um menino até o momento desperdiçado. Eu acho que ele podia ter feito muita coisa na vida. O que você acha, Fafá? Você acha que eu estou sendo muito exagerado como avô dele? Eu gostaria de saber o que eu poderia estar fazendo agora. Tem muita coisa. Vamos ver isso. Por exemplo, você pratica TENEPS? Bom, eu pensei em começar a praticar em agosto do ano passado, quando eu estive aqui, mas uma pessoa... Mas aí sempre tem um mais com a reticência. Mas... Aqui, senhor não. Agora, quantos anos você tem? 39. Quanto tempo faz que você começou com esses fenômenos lá que você tinha? Conscienciologia eu conheço desde que eu tinha 23. Não, estou falando dos seus fenômenos. 2007. 2007. Então foi agora recente. Agora a Conscienciologia eu conheço desde 93. Não, você é antigo, eu sei. Só que eu não conseguia perceber nada. Esse é o problema. Tudo dele é porque a gente não deu um tapa na cara dele. Se tivesse dado na ocasião, teria dado tudo certo. A gente não deu, foi isso. Mas olha, vamos estudar, você precisa. Agora ver o processo através da internet, que eu acho que é melhor para você. Você acha que eu devo começar? Você vai desenvolver mais depressa, muito mais do que você está pensando. Então vou começar logo agora. Não, e é você que sabe, a responsabilidade é sua. Vamos ver o que dá. Mas fala. Esse pessoal, pergunta que meio tola, mas esse pessoal que às vezes fica falando sozinho no meio da rua e tal, que você vê que tem consegue junto, sei. ou no banco, em algum outro recinto. Não, o problema é o seguinte, isso é um folclore internacional. A pessoa que fala sozinha, eles acham que ela está doida. Nem sempre. E às vezes a pessoa está cantando. Eu mesmo tenho uma técnica que eu ensinei para a Mabel, e ela está usando, ela falou que funciona. Que é o seguinte, você está mexendo no computador, está mexendo com muito material, muita folha, muita coisa que tem que passar. Então você fala voz alta, né? algum número ou uma palavra alta. Aquilo fica, você grava muito mais, divide o processo do efeito. Eu também falo sozinho. Você sabe o que é isso? Falo, canto sozinho. Pois é, mas agora ninguém é doido. Aqui ninguém é doido. Em alguns casos disso, não quer dizer isso. Agora, o cara que começa a falar sozinho, que não está cantando no banheiro, aí já é um pouco esquisito. Então, é que eu tenho você está cantando no banheiro é outra coisa, né? Cantar, eu tenho visto algumas pessoas, vejo que tem consegue, sinto. Agora isso aí. Tem aquele cara que conversa e fica falando, não, mas é por causa disso, quer dizer, esse quando telefona, você já viu, se não quer cuidar, ele bate. Esse não é nem monólogo, né? Isso é uma conversa 3 ou 4, tem várias pessoas. Mas isso pode ser considerado um monólogo psicofônico doentio, nesse caso, que o sujeito às vezes está falando com ele, mas o cara não está entendendo nada, não sabe se é ele, se está maluco, o que está acontecendo. Né? O folclore da pessoa doida divide as figuras populares, principalmente de interior, que anda no meio da rua falando. Sim. Não, é preciso vocês pegar o barco, o mais depressa possível. Sim. Olha lá, pega o barco. Tem um cara que você olha, não tem motivo nenhum daquilo, não tem razão. Cada caso é um caso. Estou dizendo daquela pessoa que você vê que ela está com a consciência assediando, né? E aquilo, mas na verdade ela está, a consciência está direcionando olha para o cara que está falando há 1 hora para o povo pegar um barco. O lugar que estava lá não tem barco, não tinha rio, não tinha mar, não tinha nada. Vai pegar o barco para quê? Que barco é esse? No meio da terra, do continente, sem nada. Não tem são as coisas que tudo você tem na cabeça. Nem lembro que tem esse cara. Agora, o que eu queria perguntar, falar uma outra coisa, comentar, que tem aquela frase, não sei se é popular, mas é uma frase que existe, de que a inteligência encurta os espaços, né, as distâncias, né? Isso aí vai exatamente em linha quando você diz que o fenômeno é mais mental, ele é de teor intraconsciencial, a coisa da prosêmica se neutraliza, né? Ela se extingue, né? Esse é um caminho. Então, essa frase então é verdade, né? Você encurta a distância mesmo usando a... Encurta. Professor, aqui no A, aqui em cima. Oi. Pode falar. Ontem eu enviei uma pergunta para o senhor. Sim, e eu falei com seu pai. Isso, eu queria saber um pouco mais ao respeito. O que é? Porque você falou que meu pai tinha sido meu amparador, né? No passado. E não é? Ele é. Seu pai é um amparador para você. Tem pai que não é amparador, não. Mas o seu é.
Agora, eu queria entender um pouco mais se foi um contexto de amparo de função, amparo pessoal, como é que é isso? Como assim? O caso é o seguinte, a gente, quando prepara a vida humana, arranja um círculo familiar que cria a família nuclear, que é a primeira família genética. Agora, o que se passa? Na hora que isso ocorre, você pode se dar bem com seus familiares ou não. No caso seu, você tem uma mãe e um pai que te ajudam demais. Então, veja, há uma afinidade muito grande. Esses são verdadeiros amparadores para você. O ideal é que toda mãe e que todo pai sejam amparadores intrafísicos da prole, dos filhos. Isso é que é o normal na vida. Seu caso é um exemplo disso. Tá certo? Só um parênteses aí, a gente pediu para ela sortear o mirtilo, ela tirou o nome do pai dela. Agora. Então ele ganhou um mirtilo. Haveria alguma técnica energética a ser feita no chakra nucal para potencializar o parapsiquismo? Sim, existe sim. Chama-se arco voltaico crânio chakral. Você pode limpar, tirar os processos de bloqueios energéticos. E esses bloqueios, às vezes, tem muitos que são justamente do chakra nucal. Mas tem de todo tipo. É na cabeça toda, é o córtex todo. Outro. Existem suplementos vitamínicos que contêm mirtilo na dose ideal diária. Daí não causa danos no sistema gástrico. Pesquisa mostra que ele também combate o câncer. Estão falando isso aí, eu não sei. Aí eu preciso examinar. Remédio é mais um remédio, quer dizer, mais um suplemento vitamínico. Eu já tomo um monte. Isso aí ataca. Quando você toma uma porção, ataca a mucosa gástrica também, quando é demais. Eu já tomo 6, 7 remédios. Então eu não posso estar aumentando isso. Quando trabalhamos para desenvolver o estado vibracional, pode acontecer de um amparador sobrepor o psicossoma dele sobre o nosso soma, entrando em nós para potencializar a vibração da energia consciencial através da sua pensalidade. Você está falando é justamente o processo da incorporação. É isso. Usou tanta palavra aqui para falar incorporação. O problema todo é o seguinte, isso às vezes ocorre, depende do que é. Se há afinidade, o amparador sempre tem jeito de comunicar e ajudar a pessoa a desenvolver o parapsiquismo. Precisa de ter afinidade, empatia. Agora aqui, em efeitologia, página 29, quarta linha. Favor aprofundar os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial. Eu já falei de população. Tá? Efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial. Falei aqui, qual a relação da cognição com a solidariedade? Eu acabei de dizer aí antes. Isso aqui chegou depois agora, já devia estar ali em cima. O caso todo é o seguinte, quando você entra na vida da outra pessoa, ajudando aquela vida, você sempre está dando também alguma cognição, algum conhecimento, alguma lição, e está também recebendo da pessoa. Saber receber, às vezes, é muito mais sério do que saber dar. Só aí já tem um processo de interassistencialidade, com um efeito cognitivo de solidariedade enorme. Outra, há certa frase que diz, se você não desenvolver, você vai ter muito problema com relação ao parapsiquismo. Não. Quem nunca desenvolveu o parapsiquismo sempre tem problema. Quem desenvolve o parapsiquismo diminui os problemas, mas isso é regra. Procede sim. Porque o não desenvolvimento causa efeito negativo nesse nível nosso de autolucidez, nesse nível de evolução, o parapsiquismo é essencial. É a lei do uso. Quais seriam esses problemas? Desenvolvimento de quadros psiquiátricos? Não. É a pessoa que estaciona, regride, ela não dinamiza a própria evolução. Poderia exemplificar através da abordagem sem ameaças mais avançada e racional da conscienciologia? Olha, pode ser. Sem ameaça, quer dizer, sem cosmoética destrutiva, sem nada. O problema todo é o seguinte, vamos exemplificar isso de que modo? De que maneira? A pessoa, a melhor coisa que ela faz é desenvolver principalmente o estado vibracional e começar a praticar a tenebra. Ela aí vai desenvolver tudo isso em pouco tempo, melhora tudo.
O sorteio dos mirtilos está pronto. Pedro Fernandes já está com os nomes dos ganhadores. Mas já fez tudo, né? Então, faz favor, fala aí. Quem é que vai entregar? Elas lá em cima estão preparadas, a equipe do Tertuliano. É? Então tá, solta aí. Solta os nomes aí. Valéria. Valéria, vamos entregar os mirtidos, por favor? Então, o primeiro número foi o número 1, Roberto Laime. Ah, não! Essa não! Ele está aí? Vamos apanhar aqui. Ele devia de dar para outro sortear. Para sortear para outro. Quem mais? Número 88, Felipe Colpo. Ele está aí? A pessoa tem que estar aqui, né? Para receber. Se não, passa para frente. Número 117, Vassiliqui. Vassiliqui? De casa, hein? O que mais? 72, Bárbara Maia, lá do outro lado. 79, Rômulo Silva. Tá aí o Rômulo? É, o Rômulo tá ali. 67, Karine Brito. Karine tá aí? 71, Frederico Falcão. Frederico tá aí? Ah, tá. 101, Ederson Paulette. Ederson. Ok. Vai lá, senão alguém vai pegar. Número 108, Ana, da Argentina. A gente não entendeu o sobrenome. Ana. Ok. A mãe da Cristina. Número 20, Adriana Lopes. Número 109, Osvaldo, que a filha sorteou. Número 5, Nilma Tasso. Ótimo, hein? Por incrível que pareça, 118, Pedro Fernandes. Mas é verdade isso aí. Agora, ó, vocês sabem que isso é a energia do povo que está trabalhando, né? Que influi. O negócio é sério. Essas coisas ocorrem mesmo. A energia das pessoas que estão trabalhando. Dá isso. Agora, gente, pensem bem. São 23 estojos desses. Precisava de contar quantos tem ali. Mas chega quase que a 100, depende do tamanho deles. Mais ou menos por aí. Se são 23, quer dizer que tem no mínimo 2.000 mirtilos que nós acabamos de distribuir. É muita coisa, 2.000. Professor. Tem mais um para sortear, que o Roberto não está aqui, a gente vai sortear mais um. Então tá. Eles vão então pegar. Vamos ver. Olha esse sorteio aí, ó. O povo está de olho. Vai sair para você que não recebeu. Você sabe quem. Você sabe quem. Então, como é que é? Olha lá, ó, tá sorteando. 111. 111. Flávia Kreinhoff. Ah, Flávia. É Flávia. Vocês nunca mais vão esquecer esse mirtilo. O nome é mirtilo, porque tem gente aí que não sabia nem o nome. É bom guardar isso aí. Caso muito sério. Hein? Esses aí tem que lavar para comer. Não, o ideal é lavar. Eles já vêm lavados, mas é bom lavar, né? Sei lá. A água é melhor, né? Fruta é sempre bom.
Uma outra coisa, não fica bobeando pensando que o grandão é melhor do que o pequenininho, não é bem assim. Às vezes o pequenininho é até mais doce do que a fruta grande, sabe como é que é? Vai devagar com isso. Agora, é como se fosse uma bolinha de gude, né? Você já viu, né? É fora de sério o estilo, vale a pena. Agora, ó, eu estou com a minha consciência tranquila, porque estou mostrando a situação. É lógico que o meu estilo em Foz, de hoje em diante, ninguém vai achar mais, porque ele vai desaparecer, né? Mas eu, pelo menos, estou com a minha consciência tranquila. Transmitir o que é que eu sei do assunto. Você tem, né? É. Você plantou dúvida. É. Não, dá pouquinho. Tem que plantar muito. Tem que fazer mesmo um pomarzão grande. O problema é planta mais. O processo é esse. Só para descontrair, fazer uma piadinha aqui. Eu estou distribuindo aqui. Esse aqui é Red Berry, que é cherry, né? É para esquecer do sorteio. Essa é para lembrar, essa aqui é para esquecer. Quem não foi sorteado. Olha, o meu negócio para sortear aqui tem que ser assim, na base de 2.000 frutas de uma vez, porque senão não Professor tá certo, Valdo, aqui no D. Não pode. Nós distribuímos 2.000, gente, presta atenção. Quem está envolvido não pode. Ô Pedro, aqui no D, conta professor. aí quantas tem nessa, mas desconta que ela comeu. Olha aí quanta, acrescenta. Só para a gente ter ideia de uma média, como é que é. Mas que tem mais de 70, tem, na maioria delas. Tem? Como é que eu não ouvi? O senhor teve problema de acidez com mirtilo? Porque eu não sinto. Eu sei o seguinte, eu notei que o processo pode dar mesmo alguma coisa gástrica. Eu senti uma coisinha ou outra, assim, qualquer coisa para mim já é muito. Então eu parei logo, entende? Mas deu para fazer a experiência. Eu usei uma semana, entende? Usei uma semana isso aí. Agora, eu acho, para quem não tem nada de gastrite, não tem nada, deve comer a fruta, porque a fruta é melhor, né? Valdo. Agora, vai influir numa opção de coisa. Aqui, o processo da diurese, isso aí influi. Paulo, eu estou com o uso medicinal do mirtilo aqui, não sei se seria interessante ler. Sim, não, eu também tenho aqui os dados que eu estive falando. Aqui fala que atua em caso de diarreias graves, indicado para ação local no alívio de inflamações na boca, já foi muito utilizado contra febres, é atribuído à mirtilo a ação antibacteriana, sendo atualmente aceito como tratamento para infecção urinária baixa de repetição, principalmente na forma de suco. Isso mesmo, eu tenho os dados aqui, eu li a parte básica. E aqui diz que pesquisas recentes mostram que o mirtilo também é eficaz no combate aos radicais livres e ao colesterol ruim. Interessante. Então, evita da pessoa envelhecer. Já pensou o mulherinho aí? Pensa bem. Professor Valdo. Professor Valdo. Fruta, gente. Aqui, ó, a fruta direta funciona demais. É muito mais do que a gente pensa. Uma outra coisa, você sabe que esse mirtilo pode usar folha, tem uma opção de coisa que pode ser feito com isso. É mesmo uma farmacopeia séria. Valdo, só para... Não, isso aí depende. Ela é a famosa 97. blueberry. 97, deve ser. Por que eu falei que tinha mais ou menos 100? Quer dizer, nós distribuímos 23 vezes 100, são mais ou menos mais de 2.000. Né? Agora, professor Valdo, apesar de o melhor ser a fruta, lá na Mona Lisa, eles vendem um pacote de mirtilo seco, assim, que nem a ameixa seca. Sei, mas não é a mesma coisa, seco. É bom porque é fácil de você dizer. Sei, mas não interessa esse negócio de facilidade. O negócio é a gente dar as coisas ideais, o melhor que tem. Não, óbvio que esse o melhor é a fruta. Não dá certo, isso é meia verdade. Ou se vocês quiserem, meia mentira. Professor Valdo, no D. D de dedo. D. D de dado. Bom, voltando ao meu grupo Karma de amparador e amparando, na época de que a Natália poderia estar no extrafísico, ela pode ter amparado também Oswaldo? Pode.
Ela devia ser alguém muito ligada a vocês. Não entendi. Ela devia ser muito ligada a vocês. Ela a mim? É. Isso é normal. Poderia ampliar um pouquinho mais? Por causa do processo de afinidade. Tudo certo. Vocês dois, você e o Oswaldo, são amparadoras intrafísicas dela. Intrafísica. Intrafísica. Agora, sabe lá o que é que já não veio do passado, etc. Tal, um e outro. Tudo é possível. Pai e mãe tem muito disso. Há muita relação do passado. Quando as coisas são todas harmônicas, então, essa relação é mais profunda ainda, né? Mais intrínseca. Tudo certo. Tá bom, obrigada. Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Valdo, aqui. Pode fazer uma falar. pergunta. No caso, se a pessoa, pai ou mãe, tiver parapsiquismo, isso pode passar para a criança de forma genética? Que não esteja na paragenética dela? Não é bem passar. Isso predispõe a herança para si. Entende? Quando tem assim, predispõe. Agora, não precisa ser o pai e a mãe. Às vezes é um primo, tio, gente da mesma linha, consanguínea. Há uma predisposição. Isso é um fato, isso está provado. É muita gente assim. Eu já vi muito caso desse jeito. Entende? Tem família que às vezes todo mundo tem desenvolvimento parapsíquico. Sem exceção, todo mundo. Eu percebo assim no trabalho, no dia a dia, que muita gente tem um parapsiquismo, você consegue perceber, mas está camuflado assim, a pessoa não conta para ninguém. Não, tem muita gente que não desenvolve por medo. Medo é um problemão. Não deixa a pessoa desenvolver. Pensa nisso. Tá, você precisava saber. Porque eu estou perguntando isso, porque eu percebi que durante meu pai tinha parapsiquismo, só que permanecia guardado com ele, não contava para ninguém, entendeu? E uma vez ou outra ele contou para mim, no caso, um processo de clarividência que ele tinha, né? Meu pai era do centro espírita, só que ele guardava isso para ele, não comentava com ninguém. Eu percebi o parapsiquismo dele, mas era guardado, era o segredo dele, entendeu? Porque no ocultismo antigo, há muitos séculos, a pessoa entrava na iniciação, era iniciada, e eles falavam para não falar nada para ninguém, porque se falasse, ia chamar os assediadores em cima da pessoa. Então havia esse mito, e isso não existe até hoje em certas áreas. Isso é da história do ocultismo, dessas coisas, do parapsiquismo antigo. Entende? Se a pessoa falasse, ela ia fazer evocação de assediadores e ia piorar a vida dela. Que é uma bobagem, isso é um mito, bobagem. Mentira. Beleza, obrigado, Nivaldo. Valeu. Pode falar. Professor, existe uma relação direta do parapsiquismo e cosmoética, entende? Do desenvolvimento do parapsiquismo com a cosmoética. Essa relação, ela é estritamente parafisiológica ou tem supervisão de amparador? Não. Ela tem supervisão da consciência de quem está desenvolvendo o parapsiquismo, da intenção da pessoa. A cosmoética está aí. Aí é que ela tem que ver. Outra coisa, não existe desenvolvimento de parapsiquismo anticosmoético. Não existe isso. Porque a pessoa não desenvolve, ela vai ficar assediada, ela vai ficar dominada, possuída, possessa. Isso não é desenvolvimento de parapsiquismo. Possessão não quer dizer que a pessoa desenvolveu o parapsiquismo. Entendeu? Então é preciso haver a cosmoética, antes de mais nada, para ver o desenvolvimento real. Sim, mas a minha curiosidade é assim, a relação da cosmoética com o desenvolvimento parapsíquico, ele é estritamente parafisiológico, tem uma... é consciencial. Não, contas, mas tudo junto. Tudo que você faz em parapsiquismo tem que ter a cosmoética, porque senão você não desenvolve. Então a primeira coisa, tudo que você fizer para desenvolver qualquer coisa, pense no outro, para você assistir. Aí você vai ficar mais com a cosmoética, é mais fácil de entender o processo. Seja de parapsiquismo, não parapsiquismo, seja de animismo, seja só da sua vontade, seja isso, seja aquilo, isso é muito importante. Pense no outro, a favor. Porque a maioria pensa no outro, contra. Tem que pensar a favor. Tá certo? Pode falar. Na interação, página 29, na interação, a última aí, conotação, derivação parapsíquica
Denotação, significação. Aqui é a derivação e a significação, o processo da conotação e da denotação. Essa derivação aí é mais do que a forma, né? Porque assim, a gente... É mais do que isso. O processo eu queria entender o que é, ele tem um conteúdo. Você tem que mostrar o conteúdo. O conteúdo não é da significação? O conteúdo ou está nas duas? Você vai estudar a significação, é o conteúdo. Agora, o que se passa? A conotação que deriva, ela mostra, ela traz, é o veículo do conteúdo. É muito mais do que essa questão que o senhor coloca, que todo fenômeno a gente tem que ver o conteúdo e o... Antes de mais nada. Então, todo fenômeno você tem que ver a significação. Agora, você tem que lembrar que a derivação é muito importante. Ele vem de onde? Que fenômeno que é? Essa derivação é da onde? É o veículo. Veículo. Qual o veículo que você está usando? Por que chegou aqui? Esse fenômeno aconteceu por quê? Quem é que trouxe? Qual o caminho? Qual o fluxo? Qual o ritmo? Qual a fluência? É a dedução do negócio, né? Trajeto, itinerário. Tem que ver isso tudo. Tudo está aqui dentro. Agora, é a denotação e a conotação. É muito importante estudar isso aí. Eu já fiz um monte de coisas sobre isso. Né? Linguagem, assim. Então tá bom. Pode falar. Aqui, na taxologia, você relaciona aqui um monte de fenômenos avançados, né? Que seriam mais naturais no caso da semiconsciencialidade, segundo o que você botou aqui, né? Quer dizer, a partir desse nível. Mas o 2, a autodecolagem lúcida. O 2, autodecolagem lúcida. A participação da consciência em eventex a partir da base intrafísica. A descoincidência holossomática, a projetabilidade lúcida, PL. Esse daí você considera também que só seria natural a partir da semiconsciex? Antes disso seria uma coisa, uma exceção? Não, antes você tem, mas agora a semiconsciex é profissional, esse aqui é amador. Isso que você está falando é de amador. Nós estamos falando de profissional. Alto nível, alta competência. Na hora que a semiconsciex é que pega a alta competência. Na hora que quer mesmo. Você pensa bem, a semiconsciex praticamente ela vive descoincidida. Você falou ontem sobre isso. O negócio é seríssimo nisso. Uma descoincidência vígil a vida inteira. Pensa bem o que é isso. É super avançada uma condição dessa. Minha dúvida... Essa vida nossa aqui, cheia de bactérias, são só 100 trilhões de bactérias. Cada um tem. Você pensou? As bactérias devem ficar danadas da vida com essa pessoa, que sai toda hora e deixa aí o corpo e tal. Mas aí, lá pelas tantas, elas vão gostar. Começa a querer dominar o corpo, o cara reclama, dá um jeito, começa a fazer higiene, diminui os 100 trilhões. Toma um antibiótico daquele. Toma um antibiótico, faz alguma coisa, dá um jeito, toma mais banho. Né? O negócio todo é esse, depende. Não, outra coisa, dá um jeito, muda o sabão, o sabonete, é isso? Faz uma limpeza mais em regra. A minha dúvida nesse caso aqui é mais porque, assim, eu entendo que não está no mesmo nível dos outros aqui, e é uma coisa que você consegue até com uma certa frequência, mas mesmo assim você considera uma extrapolação se for antes dele, mas não é uma coisa... Não, isso que a gente começa a ter é muito importante. Você está entendendo? Aí agora o processo é começar a desenvolver tudo isso para chegar no nível de veterano. Uma outra coisa, esse mercado árabe que você às vezes manda comprar isso daí, eu conheço a moça lá, é Super Gadal, Super Gada, né? Super Gada não é só ela te adora, e agora eu estou entendendo por quê. Não é isso, de vez em quando eles mandam caixa de fruta para mim, gratuitamente. Sim, ela te adora, né? Mas ela continua... Aqui tem vários que fazem isso para mim. Que... Mas fazem, porque eu também faço propaganda deles. Sim, eu estou entendendo porque ela gosta tanto de você, mas mesmo assim... mesmo assim, todo mundo que entra de branco lá, ela pergunta, você é da seita? Vida dura, né? É bravo, né? Seita cheque. Professor,
Aqui. Pode falar. O número 5, nessa mesma taxologia, por favor. Sim, Escagem... a escagem interconsciencial. A condição da isca lúcida interconsciência e interconsciex, que é a consciência projetada e os resgates extrafísicos. Isso aqui é a escagem interconsciencial. Agora, o ideal da escagem é você ser isca, mas autolúcida. Você não pode ser isca sem saber o que é. Sim. Aqui tem um monte de gente que é isca, mas ainda é muita gente não lúcida, totalmente inconsciente ou boboca. E vem falando as coisas para a gente e tira uma conclusão totalmente errada, fora dos eixos. Então é preciso a gente ver como é que é isso. Dentro desse processo, são alguns lapsos, raras são as vezes onde se realmente percebe que a pessoa está escada, que tem lucidez, isso é muito raro. O senhor poderia trazer algumas experiências suas para ilustrar, para classificar quanto tempo a consciência fica na psicosfera, qual o momento de separação? Não, o que eu posso dizer para você, o que o povo precisa mais aqui é isso. Por exemplo, uma pessoa chega lá em casa, vai trabalhar comigo. Aí eu noto que teve uma consciência. Então, conforme a situação, eu começo a investigar a pessoa. Então eu pergunto, onde é que você esteve? Com quem que você falou? O que você estava fazendo? Aí a gente começa a detalhar o que ocorreu para saber de onde veio aquela consciência. A maioria dos casos que eu investigo fica tudo deslindado e claro com isso. Agora a pessoa, a partir daquele momento, ela começa a perceber o que vai acontecer. Daí em diante ela fica de orelha em pé. Olha tudo o que ocorre, aonde ele está, quando é que tem. É aquilo que eu chamo, quando entrou o boi na linha, quando tem goteira, quando há uma estática. Tudo isso é processo extrafísico dentro do problema da pessoa. E ela, com isso, ela vai ampliar o quê? Em primeiro lugar, a sinalética, energética e parapsíquica dela. Isso aí melhora demais. Sinalética, energética e parapsíquica. Então é preciso da pessoa perceber, ela andar desconfiada, urubucervar o que é que passa. Você está entendendo? Sim. Agora, por exemplo, a maioria das pessoas com quem eu vivo, gente da minha família, tudo isso, com o passar do tempo, elas se acostumam com isso. Que às vezes eu vejo, onde é que você esteve? O que aconteceu? Você esteve com uma pessoa que aconteceu isso, às vezes em cima da lança. Você já vê tudo, cada evidência. Mas a pessoa não percebeu, mas ela se viu de isca. Porque quando vai falar comigo, a pessoa levou a consciência que a gente depois vai fazer o encaminhamento. Entendeu? Entendi. Agora, deixa eu só clarear para mim uma questão. Quando a pessoa não percebe, não tem lucidez, a pessoa está assediada. Quando passa a ser lúcido e a pessoa percebe a consciência na sua psicosfera, ela identifica os pensamentos que não são dela, aí ela está num processo de estágio lúcido. Ela já está em estágio lúcido, ela já está fazendo assistência, ela já vai trabalhar com a consciência. Sim. E outra coisa, os amparadores já vão ter mais um campo maior de manifestação e de amplitude da assistência à pessoa. Sim. Isso fica claro, muitas vezes, durante a própria TENEPS. Acontece em casos específicos. Durante o dia, muitas vezes se percebe, olha, esse pensamento não é meu, se percebe que a pessoa está acompanhada e ela, às vezes, mantém, até fazendo estado vibracional. Então, aí é uma espécie de mini escagem. Né? Seria um processo mais ou menos assim. Agora, o caso é estudar. Olha os detalhes, anota tudo e vê o detalhamento. Aqui talvez ajude, só para concluir, talvez um ponto, professor, seja realmente essa identificação, a pessoa conseguir identificar onde aconteceu. Pois é, não, tem que olhar todos os detalhes, com quem conversou, o que houve, o que estava fazendo, de que modo foi, se teve algum momento que eu senti alguma coisa diferente, como é que foi, você tem que perguntar para você. Okay. Mas fala. Dentro do acoplamentário, né? Nós temos que dar importância para o conteúdo do fenômeno, né? E aí, como é que seria dentro do acoplamentário, que é tudo muito rápido, muda toda hora, de acordo com a Primeira coisa, você fica de olho lá. O que é que você vai ver no acoplamentário? Você vai ver, às vezes, a psicosfera da pessoa. Você vê, às vezes, uma aura, aquilo aumenta, diminui. E outra coisa, você às vezes fecha o olho e abre, está lá do mesmo jeito aquele negócio todo.
E é tudo fora da parte física, você vê. Outra coisa, às vezes dá uma nuvem em cima da pessoa, assim como se fosse um nevoeiro. E às vezes aparecem as coisas em cima do rosto da pessoa. Outra hora, você está mexendo, está lá, quando você vê que tem alguma coisa mexendo, você observa, parece ter umas mãos, uns dedos que estão trabalhando. E não é o dedo da pessoa que está lá, não é o dedo da mão dela, a mão dela está lá parada. Então você vai ver isso tudo. E às vezes tem informações que não é para eu pesquisar, para a pessoa, né? Não, a informação varia infinito. Você tem que ver e examinar a origem, a causa, para onde vai, qual o motivo, o conteúdo. Esse conteúdo é que você tem que ver. Que mensagem foi dada? Para quem? Por quê? Com o passar do tempo, você vai ver tudo direitinho. Uma outra coisa, lá no acoplamentário, você vai ver a pessoa que está sentada aqui e o outro que está lá. Então, aquilo lá é específico. Mas você que está de fora, às vezes, você pode ter uma mensagem maior do que aquela quando você sentou lá. Depende do que é. Aquilo lá é um palco com muitos andamentos. Você está entendendo? Os cenários variam infinito. Não é só aquilo que você está vendo lá, não. Entende? Então, eu sei disso tudo, que eu já fiz isso tudo assim com 100 pessoas, 200 pessoas examinando a situação. Então eu colocava um monte de pessoa atrás de mim e um monte de pessoa do outro lado. Então eles viam na minha cara e viam na cara da pessoa que eu estava trabalhando. E ali está uma opção de alteração. Agora eu fiz isso no Brasil, fora do Brasil, os lugares mais distintos, diferentes, sabe, díspares. E tudo funciona. Agora, tem pessoa que tem clarividência, mas que tem medo. No acoplamentário, esse medo acaba com o tempo. Se ela faz. Agora, às vezes é necessário que a pessoa não pode fazer só um, tem que fazer mais de um. Fazer uma série de acoplamentário. Aí pode melhorar a situação. E outra coisa, no acoplamentário, você siga aquilo que falarem para você. Chegou lá, por exemplo, eles falaram para você sentar nessa cadeira. É o que deu, você fica. Tudo tem sua razão. Mas, professor, às vezes vai mudar totalmente. Uma hora, numa complementar, você vai ficar aqui embaixo, na outra você está lá em cima. Isso tudo varia. Tudo tem sua razão de ser. É isso aí, eu sigo isso aí que o senhor Você falou. já viu, né? Uhum. Agora, e quando a gente recebe uma informação que a gente pergunta, nossa, como é que eu vou falar isso? Né? Você cala a boca e quando o negócio você está na dúvida. Né? Ó, boca de siri. Okay. É o princípio da mordaça. Fica quieto. Se não tem interesse ou se você está em dúvida, não fala nada, só observa. Agora, uma coisa boa é o seguinte, quando o negócio é muito sério, anota tudo no seu laptop, para ver a data, o que foi, etc. Que às vezes, com o passar do tempo, aquilo fica muito mais claro. Sabe? É possível aplicar o arco altar que em si mesmo poderia ampliar essa ideia? É lógico que pode, né? Você mexe tudo quanto é jeito. A hora que você está com o estado vibracional, você faz tudo. Você vira uma bola de luz. Depende de você. Agora aqui. Meu pai faleceu há 4 anos com câncer no pulmão. Foi uma pessoa difícil e não ligava para a família. No final da doença estava muito revoltada, achando que não merecia aquilo. As minhas irmãs estão sempre no cemitério, relembrando tudo e levando flores para ele. Minha irmã sempre sonha com ele, rindo e bem. Eu, ao contrário, sonhei com ele 2 vezes. Na primeira, ele estava em um tipo de hospital e eu tentava mostrar a situação dele, mas ele parecia apático. Na segunda vez, ele estava num campo escuro com mato muito alto. Ele estava muito magro e com as feições inchadas. Ele era muito apegado a uma caminhonete que está com minha irmã e ele queria andar nela. Que pode ser essa diferença de informações? Isso mostra que as pessoas têm desequilíbrio ou diferenças no desenvolvimento do parapsiquismo. Você tem que ver quem é que tem parapsiquismo melhor. Se é você ou são suas irmãs. Observa isso para ver o que se passa. Tudo pode ter acontecido, depende do que é. E o nível de evolução ou de desenvolvimento da percepção parapsíquica. A última aqui, ó. A sinalética somática perde utilidade para consigo que domina a descoincidência vígil? Não. Pelo contrário, na descoincidência vígil, todas as sinaléticas aumentam. Seja somático ou não, os processos todos se ampliam de uma maneira
muito forte, intensa, devido ao processo da pessoa ficar com mais lucidez. A descoincidência vígil é um fenômeno muito sério, muito avançado. Valdo, aqui é o seguinte, tenho percebido muita manipulação, não só que eu estudei hoje, mas como já estudei há anos atrás, em relação à utilização da palavra Deus, né? Eu vejo muita manipulação, dominação, lavagem cerebral. E outro dia eu estava lendo um livro dos Espíritos, a parte do Espiritismo, percebi isso de novo, né? Esse fenômeno não, essa estratégia para poder manipular. E a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: como é que pode uma consciência aqui, viveu todo esse tempo, utilizou a palavra de Deus, isso, aquilo, dessomou, e chegou no extrafísico, e nem no intrafísico, e nem no extrafísico ela consegue acordar? Será que ela não consegue ela, às vezes, alguma saber coisa de tudo isso, mas ela vê tanta miséria e tanta coisa, e ela está podendo fazer alguma coisa daquele jeito, ela acha que já está furando o céu fazendo isso, é o máximo. Ela não consegue perceber tanto intrafísico... Nada, tem muitos que percebem, mas acham que já está fazendo alguma coisinha. Porque ele vê que tem milhares, milhões que não estão fazendo nada e dá nada da vida com tudo. A baratosfera é terrível. Existe alguma mudança de ambiente quando a pessoa reza, alguma coisa assim no extrafísico? Não, a mudança, a pessoa busca, aquilo que ela busca, ela acha. Olha a intenção da pessoa, seja nessa dimensão ou em qualquer outra. O que você intenciona? O que você quer? Quem busca, acaba encontrando. Quem procura, acha. Aqui no ar. Valdo. Aqui no ar. Como é que é? É bom você colocar isso aqui na boca, sabe? Assim, isso. Entope a boca com esse pretinho taxologia. Básico. É o pretinho básico. Número 4. Sim. Identidade extra. Identidade extra, pesquisada e reconhecida nas dimensões extrafísica e humana. A identidade extra é uma pessoa que está aqui, mas ela sabe que extrafisicamente ela tem um nome, ela é conhecida. Entendeu? Ela arranjou um nome lá. Ela é conhecida por determinado nome. Então ela tem uma identidade extra, além dessa que ela tem aqui. Entende? É isso. Aqui no ar. Aqui. É possível, essa é uma dúvida minha, uma assistência durar 5 séculos? Uma assistência? Sim, durar 5 séculos. Você está falando que assistência? Assistência energética, assistência etarística. Você está falando com a cidade, com a população, com a família, com um grupo, com um grupo evolutivo. Por exemplo, o evoluciólogo, ele às vezes está há milênios trabalhando. Tá, entendi. Entende? Vamos ver o que é, eu não estou sabendo aí. Tem que perguntar, né? Tá certo. Assim, por exemplo, no caso do acoplamentar, é possível também se acoplar uma consciex que tenha parte do cérebro, assim, que a gente percebe que não tem parte do cérebro? Olha, consciex não tem cérebro. Não, paracérebro. Eu estou falando paracérebro. O paracérebro ela tem. Não, alguém que dessomou assim, em decorrência de acidente com cabeça, não, uma parte... se ela tem alguma coisa que ela dessomou num acidente e a metade do cérebro foi embora, etc. Às vezes ela fica alterada, dá alguma alteração. Precisa ver o que é, cada caso é um caso. São as cicatrizes do psicossoma. Tá, ok. E a última pergunta, os tipos de energia que compõem o ectoplasma, o campo do acoplamentário? Quais são os tipos de energia que compõem o campo do acoplamentário? Depende do campo, a situação toda, precisa de olhar cada um, ver como é que é. Podem ser usados, por exemplo, os 7 tipos de energia, Tem energia de todo quanto é jeito, de todo jeito de manifestação. Circo tem de todo jeito. Uma das coisas que são muito comuns, às vezes, é uma coluna de energia muito forte que tem no centro para segurar o processo, como se fosse um esteio de luz. Isso às vezes acontece. Quando ocorre isso, há um reforço de energia externa, está vindo de fora. Às vezes é energia de uma central extrafísica. Entende? Isso tudo ocorre. Pode falar. Uma pergunta. Na página 29, na primeira linha, tem o princípio da qualificação da qualidade. Do ponto de vista do parapsiquismo, é possível qualificar sem se preocupar com a quantidade ou sempre está pressuposto aí
E tem não, o problema é o seguinte, você tem aí uma manifestação parapsíquica, ok? Então vamos examinar. Aquilo pode aumentar ou não. Você tem que ver o conteúdo. Aquele conteúdo, o volume aumentou ou não. Então o processo é a qualificação ou a quantificação ou a qualificação da qualidade, ainda mais. Então depende do que é. É o aperfeiçoamento da manifestação conteudística do parapsiquismo. Tá, mas esse princípio da qualificação da qualidade está pressupondo já a quantidade, isso, Davi? Não, aí depende, a pessoa, às vezes a qualidade ela se manifesta devido à quantidade. Às vezes não, no às vezes não precisa, varia. Porque no caso, por exemplo, do EV, tem que fazer 20 EVs. Então a quantidade já está. Por exemplo, eu dei 2.000 aqui, 2.000 frutinhas. Aquilo daria para uma pessoa usar durante uma boa temporada. Mas para esse povo todo não adianta, é só para uma amostra grátis reduzida. Então você veja, aí tinha que aumentar a qualidade, a quantidade da qualificação. Entende? O fenômeno é a mesma coisa. Agora, tudo é um processo de distribuição, né? Distribuição. É porque eu fiquei pensando assim, ó, se você melhora você mesmo, né? Pode fazer o mesmo fenômeno daqui a um ano, que aquele fenômeno já vai ter qualificação. Então, essa qualificação da qualidade do fenômeno, às vezes não está no fenômeno, está em você. A coisa mais séria, às vezes, para você qualificar o conteúdo dos fenômenos é a lucidez. Então é um trabalho com a pessoa. Essa lucidez, ela é gerada pela acumulação de experiências. Então o veteranismo é que melhora a qualidade e o conteúdo. Veterano. O processo nosso é esse. Vamos pensar em veteranismo. Tá bom, obrigado. Tá certo? Ô, Valdo, aqui na C. Aqui. Valdo. Descoincidência, né? Se a pessoa está descoincidida, ela assimila mais fácil a energia dos ambientes? E se tem como a pessoa estar descoincidida e ao mesmo tempo estar com uma certa proteção energética? Não, a descoincidência varia com o nível de lucidez que a pessoa tem daquilo. E qual tipo de descoincidência que a pessoa tem. Ela tem uma descoincidência, que ela saiu daqui e foi longe, ou ela está só junto do corpo? Isso tudo tem que ver. Tem que examinar o âmbito, o universo de manifestação da descoincidência. Entende? Então, dependendo disso, as coisas variam muito. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 145 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 40 votos presenciais e 8 votos online. Hoje teremos 5 recados depois da atualização dos amigos da enciclopédia. Nós queremos nos dirigir aí aos mantenedores do programa Amigos da Enciclopédia, cuja associação venceu em dezembro, janeiro e fevereiro. São mais de 50 amigos que assinaturas venceram e não renovaram. Isso causa um grande perda assim, de financeira num programa que tem 330 associados. Com 50 vencidos é um grande desfoque. Então, muitos já se manifestaram que vão renovar, ou esqueceram, ou a questão de prioridade, ou outro motivo. Então, a gente pede a esse pessoal que venceu aí em fevereiro, janeiro e dezembro, que, se possível, né, façam a sua renovação. Qualquer dificuldade ou dúvida, conte com o nosso apoio. Boa tarde. Vim falar em nome da Consus sobre o curso Consim Cobaia do Concessiograma, que está sendo realizado mensalmente aqui no CAEC. O próximo vai ser no dia 2 de abril. As informações são aqui no CAEC. Então, o próximo Consim Cobaia, no dia 2 de abril, aqui no CAEC, é um curso de uma tarde. Vai das 3 da tarde às 8 da noite. O segundo recado é sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, para quem quer se aprofundar, aumentar a sua autoconscientização, melhorar a sua autoimagem, o autoconhecimento através das técnicas da conscienciometrologia. O curso começa no dia 26 de abril, aqui no CAEC, terças-feiras. Tem duração de 6 meses. Então, Consim Cobaia no dia 2 de abril e Fundamentos da Conscienciometria iniciando no dia 26 de abril. Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para a prova da imagística, né? E os cursos associados à prova da imagística. A prova vai acontecer no dia 3 de abril. Semana que vem, dia 19, sábado, a oficina de criatividade magística comigo e com o professor Amaury Pontieri, de 15 às 18 horas. E no dia seguinte, domingo que vem, dia 20, a qualificação e aprofundamento da prova de magística. Seria um simulado da prova de magística para quem já fez a prova. E o pessoal teve muita dúvida em relação a como faz a prova, como é a correção da prova. Então, no domingo, dia 20, nós vamos ter o simulado da prova. E questão de preço, o valor da prova, somente a prova, R$ 50,00. A prova em uma oficina, R$ 70,00. E a prova e as duas oficinas, R$ 90,00. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Gostaria de convidar a todos para o debate sobre o perfil do pesquisador da Conscienciologia, que vai acontecer amanhã, domingo, às 15 horas, no salão anexo do refeitório aqui no CEEC. Esse debate, a gente vai abordar alguns pontos sobre a qualificação do pesquisador, sobre o dogmatismo na pesquisa conscienciológica, algumas perguntas que a gente vai abordar. Você, enquanto pesquisador, considera ter algum dogmatismo ainda? Qual o percentual de cientificidade e de dogmatismo nas suas abordagens pesquisísticas? E como se identifica esse dogmatismo na figura, no perfil do pesquisador? Então, esse debate vai ser amanhã, estão todos convidados. Às 15 horas, no anexo do CEEC, do restaurante. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar toda a comunidade cosmoética, conscienciológica internacional, toda a CCCI, para participar do primeiro simpósio internacional de democracia direta. Esse evento está confirmado, inclusive com a presença do professor Juarez Freitas de Porto Alegre, que vem falar sobre democracia, direito à democracia, que é um dos títulos de uma das obras que ele publicou. Além do professor Juarez, nós teremos a participação do professor J. Vasconcelos, também do professor Júlio Garcia, e uma participação especial também do professor Gustavo Vieira, que vem do Canadá, para falar sobre a democracia naquele país, que é considerado os Estados Unidos que deu certo. Então ele vem falar sobre a democracia no Canadá. O curso acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de junho, agora, daqui a 2 meses, aqui no Discernimento. As vagas, né, estão sendo preenchidas aí, as inscrições são feitas no CAEC, no valor de R$ 280. Muito obrigado. Gente, então, aproveitando que o Eduardo falou aqui do Gustavo, né? Em junho também a gente vai passar, quando ele estiver presente, o filme Desarme, que é um dos últimos daquela lista democrática, né? Sobre a campanha anti-minas terrestre da ONU, né? Campanha essa da qual ele faz parte. Agora, enquanto isso, a gente vai passar amanhã, tá? Amanhã volta a ter sessão normal, às 8h30 no Discernimento. 12 homens e uma sentença, tá? É um filme, a temática é mais para direitologia, né? É um filme profundo, mas é um filme recomendado, é muito bom, tá? A gente volta com tudo, com novidades também, a gente vai, ao longo da semana, vai falar mais sobre outras atividades, além do Cineclube, que vão entrar no portfólio de eventos do Discernimento, tá? Então a gente espera todo mundo amanhã às 8h30, R$ 2 o ingresso, mais 3, ou o voluntariado, ou a pessoa traz comida e bebida. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é opção pela correção da opiciologia com 10 votos. Até amanhã.